Fala sucesso! Vamos continuar com esse tema maravilhoso e hoje você vai ficar impactado, porque o tema de hoje é para continuar. Lembra que a gente falou aqui sobre o homem mais bonito da Bíblia? E é inspirado no homem mais bonito da Bíblia. Eu vim vestido como o homem mais bonito da Bíblia, pelo menos a capa do Batman. E lembre-se, você é muito bonito para alguém. Para minha filha, eu sou o homem mais bonito da Bíblia. E você, para quem que você é o homem mais bonito da Bíblia? A beleza, ela é atemporal. Aprenda isso. A beleza maior é aquela de que o que você faz. Mas vamos aqui ao tema. Quem é o tema de hoje? Olha lá. Tadã! Absalão, morto por sua extrema beleza. Literalmente. Claro, tem base. Tem. Mas como alguém pode ser morto por ser extremamente bonito? Ah, você vai descobrir aqui hoje. Como alguém. É provável que você também tenha visto essa daí, ó. Tanã, Absalão, beleza fatal. Parece aquelas propagandas dos vídeos, dos filmes da sessão da tarde. Lembra disso? Ah, Absalão, beleza fatal. Então, vamos ao que importa. Aí, antes de mais nada, o que importa é que é um canal de graça. E por ser de graça, muitas vezes as pessoas passam aqui de graça. E não se inscreve. Não, fique bonito na fita. E, ó, se inscreva aqui, ó, porque o canal é a forma de pagamento. E eu quero agradecer vários empresários que muitas vezes já quiseram. Eu falei, não, o canal é de graça. Ah, mas eu quero fazer o... Não. Quanto Deus abençoar, nós estamos fazendo pela forma mais abençoada possível. Então, se você quer algo de graça hoje e ficar muito bonito na fita, a gente tá quase chegando em 1.000. É provável que quando você estiver assistindo isso aqui daqui a um tempo, a gente já tenha batido 1 milhão. Mas vamos lá, a história de Absalão, morto por sua beleza. E temos um vídeo que a gente fala sobre o homem mais bonito da Bíblia. E como começou essa história? Vamos lá. Primeiro, o seu irmão Aminon violou sua irmã de sangue, chamada Tamar, que tá aqui, ó, olha que legal. O incesto real que trouxe morte na Bíblia. Então, Absalão, essa menina que está aí, era para ser um final feliz, porém, Aminon, por conta de inconsequências de amizade, acabou perdendo o reinado e a vida. Uau, tem gente que perde o reinado e a vida, mesmo sendo filho do rei. Uau, Glass, tem duplo sentido, totalmente. Totalmente tem duplo sentido. Vamos lá. E provavelmente você pode também ter visto esse tema. Como destruir o seu relacionamento em 30 segundos. Gladson, eita! Você pode destruir, é só assistir o mesmo vídeo. Ou a capa também pode estar esse aqui. Se deseja acabar com a sua relação, não assista. Mas Gladson, eu quero continuar com a minha relação, então assista. Um desses três aqui, me fala aqui qual que apareceu para você. E vamos começar em 2 Samuel 13:21. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Acontecido aqui, ó. Lembra desses 3 vídeos aqui? É o vídeo que conta a história de Aminon. Então, vá lá e assiste para você pegar, entender esse vídeo aqui na sua plenitude total. E aí, o rei ficou furioso. Davi não repreendeu seu filho Aminon. Pasmem. Porque ele era sucessor, ia ser o próximo rei. E aí, 2 Samuel 3:22 fala, Absalão não disse nenhuma palavra a Aminon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. Uau, Gladys, eu tô curioso para essa... Vá lá assistir a história do incesto, que tá muito boa. O silêncio, gente, aprende uma coisa, o silêncio é muito perigoso. Ele é mortal. Por isso que, ó, quando a pessoa fica com silêncio, olha que mágico. Gente, o silêncio, ele é algo que pode... Ele é perigoso. Ele é muito perigoso. E agora a gente vai para... Olha, 2 anos. Aí depois ele foi... 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas. 2 anos se passaram, hein? Olha que vingança que come com prato frio. Ovelhas em Baal, Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Então, todo mundo foi lá. Foram lá. Convidou todos para lá. Agora, pergunta, convite mortal.
Ele convidou, mas será que eles foram? Mas aí ele faz um banquete. Perguntou para o pai dele, né? Ele foi falar com o rei Davi e disse: Meu pai, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem lá. Poxa, então era uma festa, porque o cara estava cortando lã, era o filho mais belo que ele tinha. Imagina, o filho bonito. Esse é meu filho. Quando o filho é bonito, você fala, esse é meu filho. Quando o filho é feio, eu falei, puxou a mãe. Você sabe o que eu tô falando? Ah, ainda bem que eu tenho só uma filha. Ela puxou o pai e a mãe. Eu digo que ela puxou a beleza da mãe e a atitude, a expertise do pai, que muitas vezes eu fico assim, meu Deus do céu, eu sou. Por que Deus fez isso? A gente nunca quer ninguém parecido com a gente. Que a gente vê. A gente só sabe que é chato quando a gente acha alguém chato parecido com a gente. Ah, garoto! Ele foi falar com o rei. Aí, 2 Samuel 25. Davi respondeu: Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu. Mas o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Convidou todos os filhos do rei para irem até lá. A negligência de Davi. Aqui começa a segunda negligência. Assiste no vídeo anterior para você ver a primeira negligência de Davi. Que deixou, ele foi lá, ele que incitou Tamar a ir no quarto do filho Aminon. Aí aqui vem a pegada. 2 Samuel 13, 26. Mas Absalão disse: Está bem, então deixe que pelo menos o meu irmão Aminon vá. Por que motivo ele iria com você? Opa, olha aqui a pulguinha, perguntou o rei. Olha a resposta de alguém que está manipulando. Mas Absalão continuou a insistir, até que, por fim, Davi deixou que Aminon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei. Aí o banquete de rei. Aí vem um plano macabro. E deu as seguintes instruções aos seus empregados. Prestem atenção em Aminon. Ó, Aminon. Lembra meu irmão que fez aquela coisa ruim com a minha irmã, Tamar? Quando ele chega bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Você é empregado de Absalão. Você ali é o futuro rei ali. Aí, o que ele faz? Ele embebeda, deixa bêbado, olha aí que imagem maravilhosa. Colocou lá tudo. Prazer. Já que ele gosta de prazer, peraí que eu vou te dar outro prazer para ele. Aí vem a vingança que veio em prato frio. 2 anos depois. 2 Samuel 13, 29. Os empregados mataram Aminon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Uau! Olha essa aqui, ó. E fugiram. O que eu vejo? Olha que imagem fortíssima. Aqui é um corvo. O corvo é como se ele tivesse aqui matado o próprio irmão e ficado. Olha que imagem forte essa daqui. Desse corvo em cima, justamente, do seu irmão, que ele acabou de matar. Aminon e ali Absalão. Só que aqui a gente poderia colocar ele com um cabelinho maior. Porque ele era muito. O cabelo dele pesava 2 quilos, lembra disso? Aí vem a fake news da época. O que aconteceu? 2 Samuel 13, 30, enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu essa notícia. Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Gente, olha a fake news. Morreu um e já aconteceu. Olha quantas vezes que acontece. Hoje nós vivemos um mundo de fake news. E você fala, mas isso aí é novo. Não, olha que até no tempo da Bíblia também teve fake news. A primeira notícia falou, pô, morreu todos os filhos. Absalão matou todos os filhos de Davi. Uau! E aí qual foi a atitude? Aí que imagina, aí na cabeça do pai aconteceu isso aí, ó. Na cabeça de todo mundo é isso aí, ó. Absalão botou uma bomba que se não existia na época, jogou ali e acabou com tudo. Mas, olha que curioso. 2 Samuel 13, 32 fala, mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse, Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Aminon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia que Aminon forçou a sua irmã Tamar. Uau, tem um problema aqui.
muito sério nesse texto e que eu nunca vi ninguém falando. Claro, qual o problema que tem nesse texto? Simples. Olha o primeiro nome que aparece lá, Mais Jonadab. O mesmo que deu conselhos para Aminon ficar doente. E é o mesmo que está dando notícia e tentando apaziguar a imagem dele para mostrar. E por que ele não falou que foi ele que deu a ideia de ele ficar? Não falou nada, ficou. Ou seja, olha a frieza dele do pseudo primo e amigo, porque era Jonadab era filho do irmão de Davi, de Simeia. E aí, olha que família unida. Família não é fácil, não. E aí, esse primo aí, ó, primo distante, que queria ser príncipe, queria ser rei a todo custo para agradar, porque ele fala, pô, primeiro aqui é Aminon, vou agradar Aminon. E aí, olha o que ele fala. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram. Somente Aminon foi morto. Esse aqui é Jonadab falando. O conselheiro do mal. E tem um vídeo somente para ele. Quem deu a notícia ao rei Davi foi seu sobrinho Jonadab, falso amigo de Aminon. Justamente o que deu a ideia para ele fingir que estava doente. Então, gente, essa história é tão macabra que eu fiz um vídeo para ele, ó. Conselheiro da morte. Cuidado com os Jonadabs. Aí lá tem 10 dicas. Ou você pode estar pegando aqui, ó, cuidado com os conselhos de Jonadab. Ou você pode estar vendo esse aqui também. São 3. O que significa Jonadab? Javé está disposto. Você quer saber mais sobre essa história? Ter um vídeo somente para ele. Porque aqui a gente tem que tomar. A gente está falando, mas nada impede você tomar cuidado com os das falsas disposições. As pessoas são muito dispostas. Então, muito cuidado. Precisamos discernir. Então, aqui, o que aconteceu? Absalão matou Aminon. Então, Aminon, seu irmão, que forçou a sua irmã. Ele foi morar agora em Israel, na casa do sogro, bem no norte de Israel. E lá ele ficou 3 anos. Ele ficou morando na casa do sogro dele. 3 anos com o sogro. Aí, segundo Samuel 13:37, fala, Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Jesur, chamado Talmai, ou Talmai, e qual que é o nome da filha? Tamar, olha, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte de seu filho Aminon, que seria o sucessor. A pergunta é, quais eram as verdadeiras motivações de Absalão? Somente foi vingança? Não. Ele também juntou o fator de que ele, a partir daquela situação muito grave, como ele era o homem mais bonito da Bíblia, eu vou te contar aqui uma coisa muito interessante. Quando o irmão dele cometeu aquele delito muito grave, que a própria Bíblia condena, e Moisés advertiu que para irmão com irmão não poderia ter relações, ele, naquele momento, ele foi destituído. O povo olhou e falou, peraí, o filho de Davi, o próximo rei fez isso? Não, ele não merece ser rei, não. Aí viram, pô, mas ele tem um filho mais bonito, é o segundo filho. Absalão, porque ele era muito bonito, e começou, através da sua beleza, a incitarem nele desejos de poder. Absalão, você que merece, pela tradição, fala-se que todo mundo chegava nele, a sua beleza era tão impressionante, que é o motivo desse vídeo, era tão impressionante que as pessoas chegavam, eu olhava para ele e falava assim, Absalão, você, meu Deus, Absalão. Imagina você chegar perto de um cara muito bonito e falou assim, eu voto em você. Literalmente era isso. Foi o que aconteceu com Absalão. Absalão começou a ser incitado por conta do pecado do irmão. Mas ao mesmo tempo ele falou assim, ele não poderia ficar impune. Davi ficou impune. E várias pessoas começaram a falar no seu ouvido. Cuidado, nada impede o Jonadab que incitou, outros Jonadabs também incitaram o desejo de vingança de Absalão. Só que agora ele passou a ter não somente a vingança da irmã, ele tinha agora um outro motivo. Eu mereço ser rei. Por quê? Porque eu sou melhor e eu sou mais bonito. Se Deus me fez tão perfeito da cabeça aos pés, eu mereço o trono. Se perfeição fosse algo bom, pessoas perfeitas na história que entram, pseudo-perfeitas, no governo, elas nunca querem mais sair. Muito cuidado. É histórico isso.
Ah, pode ser fulano, pode ser quem for. Ó, uma vez a pessoa me perguntou, falou, pastor, o que que o senhor acha que a pessoa tem que ficar quanto tempo no governo? Eu falei, o máximo 6, 7 anos. Acho que os 7 anos é um bom ciclo. Por quê? Ela tem que sair depois. Porque senão ela se apaixona. Todo mundo que ficou mais de 2 vezes no poder, ninguém conseguiu tirar ela. Ficou inquisitório. Então a pessoa tem que ficar. Eu acho que o governo tinha que ser 7 anos, acabou e vai embora. Ficou bom, fica 4 anos. Foi bom, fica mais 3. Acabou e vai embora. Ah, por que não 4? Porque é um ciclo que se fecha. Aí ele vai querer criar mais ciclos. E aí ele cria leis para continuar se mantendo no governo. Aí ele coloca outras pessoas. É um perigo. E teria que ser pessoas com pensamentos totalmente diferentes. Ah, é o caso perfeito? Não, só Deus permite essa coisa da perfeição. Aí Absalão ficou agora, voltando aqui, Absalão ficou lá 3 anos em Jesus. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele. Falei, Absalão agora. Cadê aquele filho lindo que eu gostava? Que ele é muito bonito. Eu gosto. Gente, é bom olhar coisa bonita. Então Davi ficou com saudade. Aí vem o plano de Joabe, que era o seu, e da mulher que muito esperta que morava na cidade de Tecoa. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, que é muito interessante. Por que escolheram justamente uma mulher de Tecoa? Conclusão do vídeo. O que acontece? Joabe, diz a tradição, que ele teve um bom pensamento porque ele queria agradar o rei. Ele viu que o rei estava triste. E ele falou assim, vou agradar o rei. Vou fazer uma mulher esperta vir aqui para ele perdoar o próprio filho. Vai contar uma história, repetir a história do profeta, que justamente corrigiu ele quando ele furou o olho, pegando Betseba, ou Batseba, depende da pronúncia. E aí eu vou chamar uma mulher aqui. E aí, conclusão. Ele fez com que, naquele episódio, ele perdoasse o filho e o filho voltasse para Jerusalém. Porém, chegando, aí ele volta para Jerusalém. E o plano, aqui ele começa a ter um plano de ser rei. Porque, opa, quando ele volta, ele fica lá um tempo. O pai dele não recebe ele. Aí, nesse momento, começa incitado pela tradição que quando ele volta, ele começa a ter poder de rei. Que provavelmente foi também influenciado pelo seu sogro, que era do norte, que ele teria uma unificação maior. Imagina, o reino do norte com dele ia unir, ia ficar muito mais forte. São vários fatores históricos. Ele sabia que não seria escolhido rei, pois a relação com seu pai não estava boa. Como que você sabe disso, Gladys? Está aqui, ó. 2 anos sem ver o seu pai. Está lá em 2 Samuel 14, 28, ele ficou 2 anos sem ver o pai. O Davi não queria vê-lo de jeito nenhum. Não queria ver. Então mandou. Aí Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o pai. Mas nesses 2 anos, tá lá, ele começa a ter o que? As pessoas veem ele na rua. Olha, Absalão! Então aqui, aí, Absalão chama a atenção de Joabe, botando fogo em sua plantação de cevada. Justamente Joabe, que o trouxe, teve a sua plantação queimada. Meu Deus do céu. Amigo da onça. Poxa, eu trago o jovem e ele queima a minha plantação de cevada. Tá lá, aí ele tacou fogo, olha aí a imagem. Tacou fogo lá. Então, Absalão disse aos empregados, olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele há uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Gente, é muito doido, o cara deles é muito doido. Absalão respondeu, eu mandei chamar você, quero que você vá dizer ao rei que é o seguinte, afinal de contas, por que foi que eu voltei de Jesus? Seria melhor ter ficado lá. E Absalão continuou, eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele mande me matar. Olha aí, romântico. Já que ele me trouxe, ele sabia que não ia ser morto. Não sabia, porque ele era o queridinho da cidade. Todo mundo, você acha que não chegava... Davi, seu filho é maravilhoso. E o rei, ó, no seu orgulho, ele veio de mim. Não é assim? Você acha que não acontecia chegar isso no ouvido de Salomão? Salomão, que homenzarrão, hein? Menino, é o cara mais... Você sabe fazer filho. Gente, qual pai que não gosta de ouvir isso? Qual pai que não gosta de ouvir isso? Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão. E este veio, ajoelhou-se e encostou-se o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Uau, o beijo da salvação. Ali foi o beijo do perdão, literalmente. Sua beleza aqui começou a atrair ele. Peraí. Todo mundo fala que eu sou bom.
Se eu montar o governo, eu já sei que eu não vou ser escolhido rei, meu pai ficou 2 anos sem falar comigo. Aquele joio começou a gerar flores. Ele falou, peraí, eu não vou ser rei, eu tenho que fazer alguma coisa para ser rei. Então aqui já começou a ser todo mundo na rua via ele. Aí qual é a atitude dele? Ele é o primeiro marketing pessoal da Bíblia. Tá preparado? Gente, olha que imagem maravilhosa. Ele é o primeiro marketing maravilhoso. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Menina, ele comprou a Ferrari da época. Quantas pessoas você conhece que faz isso? Começa ali, agora eu quero mostrar que eu sou filhinho do papai. Filhinho do papai mesmo. Aí, o que ele faz? Bota um cavalo lá, um carro de 1.000 cavalos. Ou o que ele fez, marketing pessoal? Colocou lá 50 homens, soldados, homens, correrem na sua frente. Imagina a impressão que dava. 50 homens vindo correndo. Aí todo mundo, quem tá ali? Quem tá ali? É marketing pessoal, gente. Colocou ali marketing pessoal. Eu sei o que eu tô falando. Aí, olha aí a imagem. Imagina. Ele pegou uma carruagem linda. Provavelmente não eram cavalos que se usava na época, que eram mulas, que eram mais resistentes. O cavalo, ele, dependendo, ele é mais frágil. E aí, o que aconteceu? Primeiro caso de politicagem da Bíblia. Tá aqui. Quero ser político. Tá aqui um professor para você. Que você pegue o que é bom, não o que é mal. Ele queria ser rei, mas ele queria ser rei a todo custo. Aqui é uma aula de marketing. A primeira aula de marketing da Bíblia para você ser político. Tá aqui. O que ele fez? Ah lá. Vote em mim para rei. Ah, botou a fotinha lá. Todo mundo agora. Cara, ficou legal essa imagem. Vote em mim, vote em mim. Olha aí, ó, vote em mim. Por quê? Por que vote em mim? Absalão conquista a afeição dos israelitas. Como? Quer ser político? Do bem, quer ajudar o reino? Olha isso aqui, ó, uma aula para você. Eu digo que assim, quer ser político? Essa é a aula perfeita para você. Primeira coisa que você tem que fazer, aula para ser eleito. 2 Samuel 15:2. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali, com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel. Ah! Eu sou lá de Benjamim. Meu Deus, eu fui lá naquela cidade maravilhosa. Você conhece pessoas assim? Ah, aqui ó, técnica de Absalão. Ah, eu vim lá de Efraim. Nossa, aquela cidade do azeite. Meu Deus, aquele azeite é maravilhoso. Meu Deus, como pode? Tinha que ter. Você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com ovelhas. Não, eu tô precisando. Eu vou precisar. Quando eu ficar quando eu me tornar rei, eu vou precisar das suas ovelhas. E pode ter certeza. Aí, você é o que lá? Sou eu que comando a cidade. Meu Deus, você tem que vir aqui para perto de mim. Quando eu me tornar rei, eu vou fazer você ser o maior da sua cidade. Uau, era o que ele, Absalão, fazia. Aonde que ele ficava? E ele acordava como? Cedo. Aí vem a segunda. Absalão dizia, olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. Meu Deus, se eu for político, eu vou te ajudar a sua causa. Eu tenho na minha casa. Nossa, você tem que ter uma moradia. Eu vou pagar para você, eu vou comprar para você. Essa é a técnica de Absalão, copiada até os dias de hoje. Uau! Gladys, mas não funciona. Funciona até os dias de hoje. Técnica de Absalão. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Caramba! Quantos políticos perderam a batalha porque tem nojinho? Aqui é uma história. Filho, o cara mais lindo do mundo te abraçar. Imagina, você é um melequento, todo esqueceu de tomar banho, naquele suor do dia que ninguém quer estar perto de você. E aí vem o cara mais bonito do mundo e te abraça. Pensa o pior dia que você já teve. Eu já tive meus piores dias. Recentemente eu fui pro Legendários. Gente, eu fiquei horrível. E ele me abraçaria.
E ele poderia te abraçar também. Absalão abraçava e beijava. Ah, eu vou me curvar. Não, não se curve não, meu amado. Olha. Gente, isso é técnica de Absalão. Técnica de Absalão. Quantos políticos, quantos homens e pessoas mal intencionadas fazem isso? Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim, ele conquistava o coração do povo de Israel. Esse Absalão, Absalão. Absalão foi o primeiro grande político da Bíblia. Poderia ser até o tema daqui, que eu acho fenomenal. A rebelião ganha força. Como? Aí ele começa a fazer o quê? 4 anos de trabalho. Gente, para você ser político, 4 anos fazendo o que ele fazia, acordando cedo todo dia, você está aí. E ele ficou 4 anos de trabalho árduo até o ato final. Qual é o ato final? Tá lá, 2 Samuel 15:7. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: Deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. Enquanto estava morando em Jesus, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. Pode ser verdade? Pode. Ele mentiu? Mas ele sabia que o pai dele era um cara que cumpria a palavra. Então, peraí, meu pai, eu tô preso aqui em Jerusalém, não posso ir para lugar nenhum. Pegaram meu passaporte, peraí, eu vou falar com o rei. Rei, eu posso ir lá para adorar? E é nessas falsas liberdades que as grandes situações começam a acontecer. E aí, o que aconteceu? Vai em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque da corneta, digam: Absalão se tornou rei em Hebrom! Absalão se tornou rei em Hebrom! Ahá! 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão, como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Então ele manipulou até quem estava indo para eles. Ele fez um plano que quando chegou lá, todo mundo fazendo, quando ele usou que a técnica de onde um faz, tem aqui vários estudos que mostram que tem lá uma pessoa no elevador, uma pessoa fica sozinha com uma. Aí várias pessoas fazem uma coisa, as outras se sentem forçadas a fazer a mesma coisa. No episódio, uma pessoa boceja, outra boceja, boceja. O último cara acaba bocejando. Você deu vontade de bocejar. Ah, intencionalmente, agora você bocejou e não tá com. Não vou bocejar. Você vai bocejar ali. Bocejou! Você também teria caído nesse golpe. Você também teria aplaudido. Absalão é o rei. Absalão, ele é bonito, hein? E ó, muito gente boa. Ele vai trabalhar pelas nossas causas. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Aitofel, um dos conselheiros de Davi, apoia o movimento que ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Aí aqui começa. Aí, enquanto começou a vir, Aitofel foi lá e começou a dar conselho para Absalão. Aí fala: Absalão, vamos juntar aqui, todo mundo aqui junto aqui. Vamos lá, Absalão. Aitofel era o conselheiro direto. A palavra dele era tida como uma das mais importantes da sua época. O conselho dele era bater e valer. Aí, o que acontece? Davi foge para Jerusalém. Aí ele sai de Jerusalém porque ele falou: poxa, meu filho vai voltar aqui. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Uau! E aí, gente, aprende uma coisa. Quando Davi fugiu, quando você está num momento de dificuldade, é um momento que você vê a lealdade de algumas pessoas. Quando você está no bem bom, você não sabe a lealdade da pessoa. Mas aqui, olha a lealdade de Itai. Aí, Davi, olha que interessante, esse aqui vale a pena. Então, Davi disse a Itai, o líder deles: por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com um novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo. Então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve os seus companheiros, e o que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você.
Porém, Itai respondeu: ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor, aonde quer que eu for, ainda que eu morra por causa disso. Cara, nos momentos de crise, as crises servem para revelar quem são os seus verdadeiros amigos e quem são os seus verdadeiros inimigos. Porque aqui a gente vai ver vários casos. O segredo da vitória de Davi está aqui, ó. Qual é o segredo da vitória que Davi venceu mais essa batalha? Os sacerdotes cuidaram da Arca da Aliança. Eles foram cuidar da Arca da Aliança. E aqui é um desenho mais próximo da realidade, não tão real, porque as asas tinham 16 metros, então elas não eram pequenas. Por que lá 16 metros? Está na Bíblia. E ela era um milagre, para ela se encaixar no lugar, as asas se moviam. E em alguns momentos, a arca que carregava... Pô, essa arca era muito pesada, feita de ouro, de acácia e de acácia? Sim. Porém, tem episódios na tradição que a arca carregou os sacerdotes, não o contrário, ela se fazia leve para quem era leve para quem estava no propósito e pesada para quem estava fazendo por força. Uau! Então é um outro mistério da arca. Então, e se alguém achar hoje, muitos pastores vão querer tocar nela e vão morrer. Eu mesmo, se eu tocar, vou morrer, porque eu não sou um levita diretamente ligado. Então, se eu visse a arca hoje, eu ia olhar a distância. E nem olhar para dentro não ia, porque senão eu ia morrer. Não tem nada a ver. Não tem, olha lá. Vai lá, olha. Seu orgulho, sua vaidade. Então, Zadok, o sacerdote, estava com eles. E também os levitas carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Não é diretamente no chão. Existia uma coisa que colocava. Se a arca fosse colocada diretamente no chão, tinha um problema. E ela tinha uma situação que ela ficava. Porém, se algum homem tocasse, dava terra. Lembra de Urias, que foi fulminado? Foi por causa disso. Porque é misturar o terreno com o celestial. Não dá certo. E conta a tradição que ficou 144 quilômetros quadrados estéreo, onde ele tocou. Então o rei disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ele fica. Aqui está o segredo de Davi. Ele sabia que a arca tem que ficar no lugar certo, mesmo que ele fique ausente do lugar. Esse é o segredo da vitória dele. Então ele respeitava muito isso. A arca vai para Jerusalém e Davi subiu o Monte da Oliveira chorando. Gente, é muito forte isso, imagina. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça com sinal de tristeza. Todos os que seguiam cobriam a cabeça e também choravam. Gente, olha que homem de Deus. Davi é fenomenal. E aqui, Davi é traído por Aitofel, que aconselhava ele. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: o Senhor Deus faz com que os conselheiros de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. E aí você começa a ver que Aitofel começa a dar dicas. Tudo que Aitofel falava dava certo. Aí, o que acontece? Simei, nesse momento, ele manda um outro profeta. E nesse interino, Davi está passando por uma cidade. E Simei amaldiçoa Davi. É o momento que ele passa e Simei começa a falar mal de... você é seu assassino. E aí os soldados... Eu posso arrancar a cabeça dele? Não, não. Olha a atitude de Davi aqui. Merece. Ele falou, não, não. Se é Deus que permitiu isso, deixe que ele fale. Deixe que ele fale. E aí Absalão entra em Jerusalém. E aí, o que acontece? Absalão tem relações com as concubinas de seu pai. Por conta de quem? Por causa de um conselho. Porque também é profético, porque iria se cumprir isso. Aí ele vai lá nas mulheres, nas concubinas de seu pai. Então, olha que imagem aí. Imagina. Ele vai lá, aí Absalão disse a Aitofel:
eu quero o seu conselho. O que devemos fazer? 2 Samuel 16, 21 fala, Aitofel respondeu, tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim, todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai, e os seus seguidores ficarão bem animados. Gente, que loucura! Por mais louco que seja esse conselho, era válido. Aí o que ele faz? Ele sobe lá em cima, então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio, e ali na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Gente, ele fez um ato pornográfico para todo mundo ver. Aí agora imagina, o cara mais bonito da sua época, traído pela sua beleza, porque todo mundo olhava para ele e falou, você é muito belo, você merece ser rei. É o homem vê a imagem, Deus vê o coração. Lembra que se repete essa história? A escolha do próprio pai dele foi assim. O pai dele não foi escolhido pela beleza. Ele não era o filho mais belo, mas ele era o que tinha o melhor coração, segundo o coração de Deus. O que não impediu que seus 4 primeiros filhos fossem, perdidos. 4 filhos dele. Então, amado, imagina que cena ridícula. Gente, ali foi traiçoeiro. Aí, Aitofel aconselha Absalão. Olha o que a Bíblia fala sobre Aitofel. 2 Samuel 16, 23. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fosse a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão o seguiam. Gente, o cara tinha a direção que era para dar certo. Mas aí aqui fala, naquela Aitofel eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Mas nem sempre eram a palavra de Deus. O ato dele fazer algo ali junto, a gente vê que não é a palavra de Deus. Ou pode ser por uma ordem, porque teve um pecado lá atrás de Davi. Então Davi pagou um preço, e seus filhos pagaram um preço por um pecado dele lá atrás. Por conta da morte do marido de Betseba. Ele furou o olho. Usai dá outro conselho para Absalão. Aí ele fala, aí o que acontece? Aitofel fala, reúne os soldados, vamos fazer isso, fazer aquilo, e deu um conselho maravilhoso. Aitofel vai lá e dá esse aqui, ó. Aí Aitofel dá o conselho, porém, Usai, que era amigo de Davi, conselheiro de Davi, fingindo que tinha virado a casaca, em 2 Samuel 16, 7 fala, Usai respondeu, desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Mas era ótimo. Se Absalão tivesse seguido o conselho de Aitofel, ele era rei. Ele teria se tornado rei. E você nunca teria descoberto a história de Salomão. O Senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes e que eles estão furiosos como uma ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente e durante a noite ele não fica com os seus soldados. Uau, porque ele aqui mandou reunir uma quantidade muito grande de soldados. Se ele tivesse feito isso, ele teria ganhado a batalha. E ele sabia que o pai que Davi agora nesse momento estava passando por uma situação emocional muito trágica. Ele estava querendo montar ainda, não deu tempo dele montar um exército de defesa. E aqui, com isso, o profeta, ele ganhou tempo para Davi. Aqui, ele foi colocado lá para isso. Os conselhos de Aitofel eram bons ou maus? Está ali, ó. Aí Absalão e todos os israelitas disseram, o conselho de Usai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Olha esse texto. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel, os conselhos de Aitofel eram bons para o projeto de Absalão. Porém, não seriam seguidos para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Então, Absalão não ouviu Aitofel e a sua destruição foi essa. Mesmo que Aitofel, a gente tem que colocar aqui, o conselho dele era perfeito, justamente por propósito. Davi é perseguido até Gileade. Então, ele é perseguido. Davi recebe provisões em Manaim, logo em seguida.
E aí começa a batalha na floresta de Efraim, que é a tão temida batalha, que é o momento que acontece. E aí, no momento que eles estão correndo, olha que interessante. De repente, 2 Samuel 18:9. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula, e ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Lembra do cabelo de 2 quilos, que é o homem mais belo? O cabelo dele pesava 2 quilos, gente. Ele e 2 quilos, crescia de 40 a 50, 30 a 40 centímetros por ano. 4 vezes mais do que o cabelo de uma pessoa comum. Ele era muito bonito. Literalmente, ele morreu por causa da sua beleza. A sua cabeleira ficou preso. Mas foi só por causa da cabeleira? Não. Foi por causa das intenções também das outras pessoas. O seu cabelo, aquilo que ele tinha de melhor, foi o que fez ele morrer. Ele morreu por aquilo que ele admirava. Ele morreu por aquilo que ele sustentava ser, achava. Que você morra por uma causa maior, não por causas pessoais. Ele morreu por uma causa pessoal. Literalmente, porque ele queria ser rei, porque ele ouviu todas as pessoas falavam que ele era muito perfeito, muito bonito, então aquilo deveria ser. 2 Samuel 18:10 fala: um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: eu vi Absalão pendurado no carvalho. Joabe disse: você viu? Então por que não matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Sinto muito. Mas esse soldado foi muito inteligente. Mas o homem respondeu: mesmo que o senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho de rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao senhor, a Abissai e a Itai: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Gente, o cara estava traindo Davi ainda quis ser delicado com ele. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo e o senhor não me defenderia. Ah, garoto inteligente. Ele foi sábio aqui. Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. Pensa a cena. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Joabe mata Absalão. Sabe quantos anos ele tinha? 30 anos. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda na floresta e cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para a sua casa. Monumento de Absalão. Você sabia que ele tem um monumento? Aí fala aqui, ó. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si, mesmo no Vale dos Reis, porque ele tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. E deu o seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como o Monumento de Absalão. Peraí. Tá aí a imagem. Pergunta. Ele fez o monumento? Sim. Mas ele não teve 3 filhos e uma filha? Sim. Na tradição, conta-se, a Talmud não conta, mas é provável que uma das linhas é que seus 2 filhos morreram e que a filha dele se manteve viva. Lembra-se que a herança vai para o homem? Então, neste caso, a filha deve ter casado com outras. Tem uma história, mas eu não vou entrar aqui em detalhe aqui, que a gente está falando sobre a beleza que matou Absalão. Então, ele fez um monumento para ele, de lembrança. E o que eu aprendo com isso aqui? Que a gente tem que entender o quê? Ele era uma pessoa muito bela. E as pessoas começaram a falar dela. Qual o cuidado que você tem que ter hoje? Muito cuidado para quando você chegar e acreditar no que outra pessoa fala. Ele caiu na mesma mágica, na mesma armadilha que o seu irmão Aminon. Porque o Aminon ouviu a fala, e que é um vídeo que a gente tem na frente,
que ele era, poxa, você é o filho do rei. Aí eu tô triste. Gente, quando você estiver triste, ora. Conselhos humanos de homens que não são de Deus provavelmente leva você à perdição. Se não tiverem princípios, vão te levar à perdição e ao arrependimento. Isso é mais comum do que você imagina. Quantos casos que a pessoa fala de pessoas, vai lá, vai lá, vai lá, e aí tem um filho fora do casamento, e aí acaba destrói tanto a outra parte, os filhos, que não tem culpa nenhuma, e ele, porque ele não tinha sentimento, ele só dava pelo prazer. Muitas decisões impetuosas surgem disso. A mesma coisa aconteceu com Absalão, mas Absalão era um cara de família, cuidou da própria irmã que foi violada. Sim, porém, ele deu ouvidos à vaidade, ao orgulho, que precede a queda. Literalmente, o orgulho aqui dele precedeu a sua queda. Porque todo mundo falava, poxa, quem é o cara mais bonito que existe na Bíblia? Da cabeça aos pés. Quem é o cara mais bonito da cidade? Já viu Absalão? Ele era o modelo da época. É o cara que aparecia na televisão. É o cara que era. E o pai falava: meu filho, nossa, você tem um filho bonito. Absalão, né? Não precisava nem falar, era ele. Ele era a pessoa mais bonita. Quantas pessoas não vinham de outros lugares para vê-lo? Absalão me abraçou. Uau, Absalão não acredita. Aí a pessoa ia lá, ele me abraçou também. Tudo que você começa a entender que muitas vezes, até hoje acontece isso na internet. A internet hoje, muitas vezes, por exemplo, eu podia ter mudado o canal de uma linhagem aqui diferente. Por conta do quê? Quanto mais visibilidade você tem, mais você vai fazendo aquilo que você faz. Exemplo, aqui tem vários players de YouTube que um deles fala uma frase muito interessante. Não fui eu que escolhi a minha área. Eu fiz várias coisas. Mas quando eu vi que uma deu mais visão, eu comecei a ir nela. Eu nem gostava de jogo. E quando eu joguei e apareceu lá e deu 20 mil visualizações, eu mudei a área. Esse é o problema. Eu poderia ter mudado a minha área aqui nesse canal para uma outra vertente. Mas aqui eu prefiro ter 1.000 pessoas, 5.000 pessoas que estejam direcionadas numa visão alinhadas com Deus, do que eu tentar sair na situação de Absalão, agradar várias pessoas falando o que elas desejam e eu acabar me perdendo. Não se perca. É o que acontece muitas vezes também. Já aconteceu, a pessoa, você vai. Uma vez eu fui ajudar uma pessoa na produção dela, e aí a outra pessoa, você tem que mudar a sua forma de falar. Não, não. Não mude a sua ajuda. A pessoa já tinha um resultado. Eu falei, a gente só tem que conseguir extrair a sua essência para a filmagem daquilo que te trouxe até aqui. Não mude. Continue falando o que você fala. Lógico, você pode ponderar algumas coisas, porque você vai agregar e atrair novos clientes, novas pessoas. Eu não concordo com palavrão, não concordo com algumas frases que denigrem a outra pessoa. Esse sou eu. Eu não quero ser Absalão para tentar agradar as pessoas. Absalão, literalmente, ele fez aquilo para agradar a todos que olhavam como perfeito. Então, ele começou, foi literalmente um abismo levando ao outro. Que você não seja Absalão. Não dê ouvidos. Você vai ver algo, vê o que a Bíblia fala para aquilo que você está falando. Se você faz uma pergunta para alguém, é igual eu falo, todo mundo que pergunta é porque já sabe que está um pouco errado. Como assim, Glass? Exemplo, numa questão, não em tudo, porque a pergunta ela é válida. Exemplo prático. Eu posso ir na boate? Peraí. Primeiro, aquilo que funciona para seu filho de 3, 5 anos funciona para você. Eu posso fumar? Eu posso beber cerveja sem álcool? Você daria cerveja sem álcool pro seu filho? Acho que não. Então não serve para você. Você levaria seu filho para boate 3 horas da manhã, correndo risco de vida? Não, acho que não. Então não serve para você. Aquilo que não serve para o seu filho que você ama, que tem 3 anos, não funciona para você. Porque você é uma criança nas mãos de Deus. Eu sou uma criança ainda, na percepção de Deus. Então quando você começa a entender isso, você começa a entender que é muito maior. Quer saber mais sobre isso? Chega e fala assim, Senhor, me ensine a não ser um Absalão, a não cair no conto. O elogio é bom para quem ouve, nem sempre para quem fala. E as pessoas que te elogiam muitas vezes querem algo de você. Então ele foi muito elogiado. Freud, uma das poucas frases que eu concordo com ele, fala assim: todos são aptos a
saberem se desviar de uma crítica, mas nunca saberão se desviar de um elogio. Meu Deus! Exatamente. Eu lembro uma vez que a gente era muito pequeno, aí tinha uma menina vindo, bonita, né? Aí os homens começaram a assoviar. A menina toda elegante. A menina começou a mancar, a andar errado, porque ela não estava acostumada ao elogio. O elogio, a gente muitas vezes não sabe lidar com o elogio. Ah, não, obrigado. Não, não. Como proceder no elogio? Qual é a forma correta? Qual é a forma correta que você achar que uma pessoa ficaria? Absalão aqui, o que ele fazia? Abraçava todo mundo. Ele trazia para perto dele. Só que ele tinha uma péssima intenção. Que você não seja uma pessoa mal intencionada. Absalão, você tem coisas de Absalão que são muito boas para o seu crescimento. Porém, a sua intenção era de usurpar o poder do seu pai. Tanto que Davi, logo na frente, começa a chorar, chamando Absalão. Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. Sabe por que ele repetiu, a tradição fala, por que ele repetiu várias vezes o nome do seu próprio filho? Porque a sua maldição, pela tradição, ele chegou ao nível máximo, do 7º nível de decadência no inferno. E aí, cada vez que ele chamava o nome dele, ele estava falando para Deus: Deus, se o Senhor me ama, o Senhor sabe como está. Se o Senhor sabe, eu vou falar o nome dele 7, porque falando várias vezes o nome dele, eu consigo tirar ele do nível mais baixo que ele está. Porque ele fez algo muito, muito mal. Tanto que Absalão, até os tempos de hoje, é tido como uma pessoa extremamente traiçoeira, uma pessoa muito maligna, e que as pessoas fazem de tudo para não serem iguais a ela. Então, que você, com essa lição, descubra que aquele seu dom pode te matar ou pode te erguer. Você escolhe.